Reclamar, né? Ah, muito quente. Quando também está chovendo, a gente reclama. Então, o que eu falo, a gente tem que aceitar as coisas como são, como Deus nos coloca. Aí uma pessoa perguntou assim, mas por que o calor é tão importante? Né? E o calor é importante para a natureza. Né? É onde a gente tem a oportunidade do solo receber toda a luz para aí sim no inverno, né, poder nos proporcionar a alimentação adequada. Então tudo é importante. Nada que Deus faz não tem nenhum sentido, né? Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, tá bem? Inclusive o fato de estarmos aqui tem um propósito divino. Ele falou assim, vai lá assistir a palestra do Vladimir, que é muito importante para você. Por isso que nós estamos aqui, né? Se não fosse isso, a gente estava em outro lugar. A gente acorda e pede a Deus, né, que nos conduza, né, para o bem. Senhor, me leve para o caminho do bem. Faça com que eu só pense no bem. Pratique o bem, veja o bem. Né? E aí o mal também é importante? É, claro que é. Né? Porque o mal nos desafasta do caminho. E a gente tem que ver que o caminho está distante do mal. O caminho está com Deus. Então esse é o propósito, tá bom? Alguém está vindo aqui hoje pela primeira vez nessa casa, nunca veio? A senhora? Você também? Ai, que bom. Muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite, né? Vai ser uma tarde bem legal, bem interessante mesmo, vocês vão ver, tá bom? E quem não pôde vir, poderá assistir essa palestra posteriormente? Sim, nós estamos gravando, passando no Instagram. A Heloísa está gravando também o áudio. Canal, né? Da Fundação. Isso, no Instagram da Fundação, tá bom? Canal do YouTube. Canal do YouTube tem no Instagram também, que está passando agora. Está sendo ao vivo. Está passando. Quem não quis encarar o calor, fica lá, fica em casa mesmo. Né? Mas eu acho que essa proposta de vir aqui é bem legal. É diferente, não dá para você, né, comparar. Né? Você via a palestra, via as pessoas conversar, é um ambiente saudável. Não é, Firmino? Firmino, ele é um menino firme, ele não deixa de vir às palestras, aos eventos da Fundação. Por isso que ele é Firmino. Ele é firme no propósito. É Firmino. Tá bom? Então o Vladimir, ele já fez uma palestra aqui pra gente da outra vez, foi muito boa a palestra, excelente, né? E a gente convidou ele de novo, e nós tivemos a graça e a bênção dele de aceitar. Obrigado, Vladimir. A outra palestra, não sei se foi ele que fez a palestra sobre o tempo? Não, né? Respiração. Ele falou sobre respiração. Foi muito legal a palestra, muito bom, excelente, né? E hoje a proposta é um pouco diferente. Ele vai falar sobre rumo ao bem viver, transformação. Né? E viver bem é uma opção. É uma opção. A gente opta em viver bem ou não. Se a gente quer ter experiências desagradáveis, vai para o caminho da experiência não agradável. Né? Mas depois a gente volta. Todo mundo vai no caminho divino. Todos. Não tem um que não vai se salvar. Segundo Jesus falou isso, não é verdade? Todos voltarão à casa do Pai. Então pode demorar um pouquinho, ter uma experiência deselegante. Então o que a gente convida? Não tenha experiência deselegante. Né? Observe a experiência de terceiros e evite. Né? Seja feliz. Essa é a proposta que Deus nos traz. É a felicidade, porque Deus é a felicidade. Ele diz, olha, vocês são meus filhos, são meus herdeiros. Então, nós somos herdeiros do Pai. E o que o Pai nos traz? A felicidade. Tem coisa melhor no mundo do que ser feliz? Né? Não é um aborrecimentozinho qualquer que você vai dizer assim, não, minha vida, não, calma. Está chovendo, tomou chuva, não tem problema nenhum, chega em casa, se seca. Se pegou sol bastante de verão, também não tem problema nenhum. Vamos aceitar as coisas como são, tá bem? Para que a nossa autotransformação surja o efeito que a gente deseja, tá bem? Eu vou passar a palavra para o Vladimir e agradecendo a ele, viu, Vladimir? Muito obrigado.
Bom Saião. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Essa casa foi onde tudo aconteceu na minha vida, de transformação, de ser feliz. Aqui eu aprendi a ser feliz, então é sempre uma grande satisfação estar aqui. Essa palestra, vou falar sobre desenvolvimento e desenvolvimento humano. Ela é produto de uma pós-graduação sobre desenvolvimento humano, neurociência e comunicação. Então eu trouxe esse componente do desenvolvimento humano, que tem muito a ver com o caminho espiritual, com o ser feliz, que nós vamos ver que fala sobre o bem-estar. Então, o tema dela é Rumo ao Bem Viver, Transformação Pessoal e Desenvolvimento Humano. Descubra como o bem-estar pode transformar sua vida e sua jornada de autoconhecimento. O assunto principal é bem-estar. O desenvolvimento humano, o desenvolvimento não é sobre coisas, mas sobre pessoas. Essa pessoa, Maruk, o Aki, foi quem criou o IDH. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, a nível do sistema público. Hoje nós vamos explorar como o conceito de desenvolvimento evoluiu, colocando o ser humano e o seu bem-estar no centro de tudo. Essa frase diz muito. O desenvolvimento não é sobre coisas, mas sobre pessoas. Quando nós pensamos numa escala de valores dentro do nosso processo do dia a dia, de sobrevivência, como é que é no seu pensar renda, sua preocupação com a renda, com a produtividade e com o bem-estar? Em que escala está na sua vida de prioridade? O que está primeiro? Sua preocupação em ter uma renda para garantir sua sobrevivência, produzir para garantir uma renda para sua sobrevivência, ou o bem-estar para gerar renda e produtividade? Como é que está isso na sua vida? É uma pergunta. Aonde está primeiro? Sua preocupação com a produtividade, com a renda, ou com o bem-estar? É uma pergunta. Vamos interagir, precisamos interagir. Você bota em primeiro lugar o bem-estar ou bota em primeiro lugar a renda para sobreviver? Nós que estamos no caminho espiritual, eu tenho dificuldade de gerar renda. Para mim, tudo tem que ser trabalho voluntário de graça. Mas e o bem-estar? Isso lhe proporciona bem-estar? A preocupação é o bem-estar? Ou a preocupação é ganhar de Deus? Eu tenho mais prazer em fazer do que ganhar dinheiro. Mas pode haver um desequilíbrio nisso. De ganhar dinheiro, dinheiro é Deus também, Saibaba diz isso. Com certeza. A minha pergunta é: onde é que está o bem-estar na sua nível de preocupação, de prioridade na vida? O bem-estar, aonde é que ele está? O bem-estar para se referir a cuidar da saúde, Bem-estar geral, bem-estar no seu viver. sono. Em que escala de prioridade está na vida? Bom, eu colocaria outra dificuldade. Como mãe, como dona de casa, a gente prioriza sempre o outro. Também há uma dificuldade nisso. Entendi. Às vezes você sacrifica o seu próprio bem-estar em função da família. Isso não é bom, porque isso gera doença, né? Quantas doenças a gente tem hoje por estresse? A própria herpes óssea é fruto de estresse. E outras, né? Então, tem que ter um equilíbrio. Você tem que cuidar dos outros, mas tem que cuidar de você também. Nós vamos pensar um pouquinho nesse tema de bem-estar, ele faz parte de toda a palestra, faz parte do IDH. Mas, de fato, para começar, eu queria começar com o mantra da paz. O mantra da paz, eu vou pedir para o
Vitinho, eu não tenho nenhuma capacidade de recitar mantra, nada, nenhuma familiaridade com falar em sânscrito, então eu pedi para o Vitinho. Agora, esse mantra para mim faz todo sentido, começar numa palestra, trazer ele como um valor de importância, porque ele fala que ele pede para que estejamos protegidos e unidos, que possamos apreciar a realidade, que tenhamos muita energia e que nosso estudo tenha muita luz, que nós nunca nos desentendamos, que juntos possamos progredir em nossas práticas e que não haja mal entendido entre nós. É isso que esse mantra fala. Então eu pedi para o Vitinho recitar. Quem conhecer, recite. Quem conhecer, por favor, também pode recitar. Sahana bhavatu, sahano bhunaktu, sahaviyam garavavahe, tejasvi navaditamastu ma vidvishavahe. Shanti, Shanti, Shanti. Que juntos possamos progredir em nossas práticas e que não haja mal entendido entre nós. Então vamos lá. Contexto histórico do desenvolvimento. Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, alguns não me conhecem, eu sou Vladimir Ersen, frequento aqui a casa desde que essa casa foi inaugurada, frequento desde a época lá da Maxwell. Venho desempenhando um papel aqui na sociedade de instrutor de yoga, acupunturista. O primeiro consultório que abri foi em 1990. E a academia em 1996 como instrutor de yoga, então vim caminhando esse processo de autoconhecimento, de transformação pessoal. Passei também por algumas dificuldades severas, como 2 infartos, 4 pontes-saferas, não foi nada fácil, mas o caminho, eu tive o privilégio na vida de conhecer aqui, Saibaba, e conviver muito próximo com o professor Hermógenes. Então, levar uma vida pautada no entrego, confio, aceito e agradeço, fez toda a diferença em todo esse caminho. Em todo esse processo, eu tive a oportunidade de dedicar minha vida como terapeuta, ajudando as pessoas a se transformarem, a se conhecer melhor e a aliviar as dores, com a acupuntura. Então, cuidar do bem-estar sempre fez parte da minha vida. E por isso, o desenvolvimento bateu muito forte em mim, com relação ao bem-estar. Mas trazendo o contexto histórico, e aí eu trago como título de sangue e suor ao bem-estar, a evolução do desenvolvimento. Desde a Revolução Industrial, o desenvolvimento foi visto como sinônimo de crescimento econômico e produtividade. O ser humano era uma engrenagem do sistema, trabalhando, dando seu sangue e suor. Aqui, Revolução Industrial, começou lá atrás, 1800 e tanto, que teve um impulso muito grande no desenvolvimento. E como é o processo industrial? Tem a matéria-prima, tem o processo de transformação industrial propriamente dito, o salário, o homem, tudo uma única engrenagem. O cuidado e a preocupação com a renda e a produtividade, a renda nesse caso não é a renda do homem, é a renda que vai ser gerada no sistema do ar, seja para a empresa privada, porque o salário é um dos elementos incluído dentro desse processo. Matéria-prima, transformação, salário,
ser humano. E o ser humano também, assim como a máquina transforma, é o homem que está ali no processo de transformação. O cuidado com ele em si, o que acontece com o homem nesse processo, não interessa muito. Ele trabalha 11 horas, 10 horas, 12 horas. Até hoje nós vemos aí trabalho escravo, pessoa trabalhando fechado em lugares por 15 horas, 16 horas, porque o ser humano não está incluído nesse processo. Não era a preocupação com o ser humano, a preocupação era com a produtividade e renda. Depois veio a Segunda Guerra Mundial. Pós-guerra, houve a necessidade da reconstrução. Também aí o ser humano, que é a mão de obra, sempre é o ser humano que é a mão de obra. Então ali, naquele momento, o cuidado foca na reconstrução da infraestrutura, muito importante, o trabalho, muito importante, e a economia e renda para poder dar suporte à vida do ser humano. Mas até aqui, o ser humano é apenas uma engrenagem para fazer isso acontecer. Sangue e suor é que me interessa. Daí o trabalho, o significado do trabalho, da palavra trabalho, é tortura. Não é se estranhar que para muita gente o trabalho é alguma coisa torturante. Isso não é, eu acho que não é alguma coisa estranha a nós. O trabalho não é a melhor coisa do mundo. Eu faço o trabalho porque eu preciso garantir minha sobrevivência e meu sustento. Então eu trabalho, é terrível, mas eu trabalho porque eu vou chegar ao final de semana, eu vou descansar, vou ter um períodozinho de férias e talvez sobra alguma coisinha para eu curtir as férias, mas o trabalho é alguma coisa sofrida. Demanda sangue e suor. É uma tortura. Não, tem pessoas que querem logo se aposentar, não vem a hora de se aposentar. Aposentadoria é o sonho. Não. E é mais ou menos assim, eu começo a infância, eu vou para a escola é o melhor lugar do mundo, mas eu tenho que ficar ali na cadeira porque me é dito que eu vou chegar, eu vou aprender um pouco, vou chegar um momento que eu vou me formar, um canudo debaixo do braço, eu vou trabalhar, o trabalho é horrível, é uma tortura, vai passar a vida, eu vou me aposentar, e aí eu vou me aposentar e vou ser feliz. Minha maior parte, muito possível, eu me aposentar decrépito, e o que sobra é para pagar o tratamento médico garantido. Então, esse percurso não pode ser assim, esse percurso precisa ser desfrutado. Dia a dia precisa ser um deleite e um desfrute. Em 1990, bem recente, 1990 é logo aqui atrás, né? É bem perto. Em 1990, que surgiu o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Foi quando tudo mudou. Foi aquele iraniano, aquele título, junto com o indiano, que fizeram um processo e mostraram que o IDH trouxe uma nova perspectiva, colocando o bem-estar humano no centro do desenvolvimento, medido por qualidade de vida, saúde, educação e renda. A partir desse momento, desenvolver significa, primeiro, o bem-estar do ser humano e, junto com isso, produtividade e renda. Mas muda a escala de valor. A partir daí, o ser humano não é mais uma engrenagem. Ele é o centro do motivo para o desenvolvimento. Percebe o que muda? Só que nós ainda não faz parte da nossa realidade. Ainda não faz parte do nosso pensar sobre isso. E falar que o bem-estar é prioritário é até um pouco pecaminoso. Você passa por alguém que é meio vagabundo dessa sociedade. E você bota o bem-estar acima de todas as coisas, mas foi isso que começou. Quando surgiu o IDH,
Essa nova perspectiva coloca o bem-estar humano no centro do desenvolvimento. Isso para mim me tocou muito, porque eu acho que é muito importante que saibamos que precisamos priorizar o bem-estar. Para ter uma sociedade de fato desenvolvida, o bem-estar precisa estar em primeiro lugar. E aí, meu filho vai também viver sobre o bem-estar, sob o guarda-chuva do bem-estar. Toda a sociedade vai caminhar sob o guarda-chuva do bem-estar. Exatamente, só assim, né? Só assim é possível. Isso, e no planeta todo, né? E no planeta todo. E ainda impera. Sim, na verdade é. E ainda impera esse raciocínio que eu preciso ter. Então a renda é prioritária, então eu trabalho para poder ganhar e ter. Então hoje o processo já não é mais o processo do desenvolvimento industrial, a revolução industrial, já não é mais a reconstrução pós-guerra, pelo menos aqui, ainda tem muitos lugares que vai ser preciso reconstruir, mas hoje quem é esse torturador que me faz trabalhar, exige sangue e suor? Quem é esse sistema? Aonde está esse sistema? Quem é? E quem é ele? Onde está ele? Eu vim da área de administração. Isso desde a época de TEI, isso aí, ó. Sempre. Então, e só agora, em 1990, que houve uma proposta de trazer o bem-estar. Isso desde sempre. Mas em 1990 veio uma proposta de trazer o bem-estar como sendo em primeiro lugar. O torturador hoje, sociedade consumista, é os desejos que eu preciso ter, então eu torturo para poder ter. Eu preciso ter o iPhone do ano, eu preciso ter o carro novo, eu compro um carro novo, 2 meses depois ele já não é mais novo, então já não. E assim, esse ter é o meu próprio torturador. Sim. E que me mantém desejo de coisas que nem fazem parte da minha realidade, da sociedade que eu vivo, nem faz parte da minha cultura, mas passa a ter um valor que eu preciso correr atrás. Mas isso também não é culpa da globalização de agora. Não. Isso já vinha muito atrás. Quem fez faculdade de administração, como ele sabe disso. Sim, com certeza. Não é de agora. Já vem, né? Desde que o homem é homem. Exatamente. O de agora é a proposta de liberdade, que pode mudar alguma coisa. E que não é. Tem os opressores e os subjugados. Isso sempre exibindo a roupa antiga. Exatamente. É uma globalização. Você falava de moderna agora. Mas isso sempre existiu. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se tornou soberano. Eles exportaram a cultura dele. Sim. Não é que você tem que pegar as coisas que são boas e as coisas que não são boas. Porque fulano de tal é assim, isso aí, entendeu? E a senhora usou uma palavra muito importante. Você. Não foi eu que usei. Isso aí foi os professores que eu tive e que ensinaram. E os alunos aprenderam, uns aprenderam, outros não aprenderam. Precisa ter consciência para você fazer escolhas. Né? Quando usa a palavra você, é muito importante. Porque o sistema não pode fazer escolha por você. Com certeza. E cada vez mais, né? E cada vez mais.
essa é outra questão muito séria que eu vou abrir um pouco de polêmica. Subversão. Nós temos esse conceito entranhado e que faz parte da nossa. Nós também crescemos numa estrutura de educação onde a educação teve uma interpretação do ser humano como sendo alguém perverso e egoísta, assim como a psicologia. Então nós somos perversos e egoístas e precisamos ser lapidados. Saibaba vai trazer uma proposta que nós não somos perversos e egoístas. Ele sempre se referiu ao outro dizendo manifestações do amor divino. Então esse é um olhar que modifica absolutamente. A educação, o educar, pega o homem e diz, está tudo aí. É um ser humano iluminado, puro, uma manifestação do amor de Deus. Vamos remover aqui para que possa criar uma condição favorável, para que possa manifestar esses talentos, essas aptidões, esses atributos divinos que estão ali. É diferente, muda radicalmente o olhar. Então não parte sendo, quando o Saibaba se direciona para o ser humano, para qualquer pessoa, diz manifestações do amor divino. Pode ver que todas as mensagens começam assim, manifestações do amor divino. Aí vai dizer, então parte do princípio que é um ser sagrado, não é um ser defeituoso, pecaminoso, que precisa ser lapidado de forma a não cometer erros. Isso muda radicalmente. Então, o olhar para o ser humano é um ser divino, perfeito, pronto para manifestar altruísmo. Aí você pega conceitos vindos de estudos de neurociência, como Mathieu, que vai dizer natureza humana é altruísmo. O ser humano, em sua natureza, ele é altruísta. Cria condições favoráveis que ele vai ser generoso pela sua natureza. Ele não vai fazer nenhum tipo de maldade. Mas todo o processo, que é um processo que sempre foi assim, nós já crescemos numa condição de disputa, de competição, julgado e subjugado. É a torre que define o que vai acontecer ali na praça. Então, o que os habitantes da torre definiram é o que vai acontecer na praça. Mas é na praça que acontecem as coisas. É a praça que constrói a torre. Então, sempre tem essa diferença. Né? E sempre vai ter. Então, esse olhar, aonde trouxe como o bem-estar como centro do desenvolvimento, é o que nós vamos caminhar a seguir. IDH e bem-estar, políticas públicas com o foco no humano. O IDH revolucionou a forma como medimos o progresso. Países como Suíça e Noruega lideram o ranking, mostrando que políticas públicas focadas em saúde, educação e qualidade de vida resultam no alto desenvolvimento humano. Trouxeram aquilo que dá suporte para o ser humano como ser algo muito importante. E cresceu o IDH. Nós só conhecemos o IDH a nível de iniciativa pública, atuação pública. Como é o IDH na sua vida? No seu dia a dia? Como é que você cuida do seu IDH? Eu tive a oportunidade, algumas vezes, agora recentemente, passar um bom tempo na Suíça. 30 dias na Suíça, 35 dias na Suíça. Os espaços públicos, com condições adequadas para o convívio social, são muitos e são muito utilizados. Isso é um grande diferencial. Então, você vai passear nas florestas, vários lugares com condição, com banheiro, com água, com acomodação, para as pessoas estarem ali desfrutando daquele lugar. Condições favoráveis tem. E o próprio sim, transporte público, tudo muito caro. Não tem nada gratuito. Não tem nada gratuito, tudo muito caro. Então não é de graça, porque nós temos
um sistema de transporte que funciona pouco, mas nós temos algo que poderia funcionar muito bem. Temos uma saúde aqui no nosso país, o sistema de saúde não tem igual no mundo, porque lá caríssimo e não tem opção. Não tem opção. Para você viver lá, você tem que pagar um seguro de saúde caríssimo para estar lá, e qualquer atendimento que você faz, você paga a taxa de atendimento. Transporte público, não tem ideia quanto é caro o transporte público, mas funciona. Então, o sistema é estruturado de modo a atender o ser humano. Quer ver uma coisa que é muito diferente? Você, enquanto pedestre, você, pessoa física, você tem prioridade sobre todas as coisas. É você, caminhando, bicicleta, primeiro o transporte, o trem, depois do trem, é você, bicicleta, moto e carro. Então você vem, atravessa a rua direto, porque o carro para, e ele tem que parar, porque você é mais importante do que o carro. Eles param e você não pode nem ficar paradinho, você vai para não atrapalhar o trânsito, porque se você para, eles ficam parados, porque você tem prioridade. Muda muito. Dirigir lá é totalmente diferente. Você não passa sinal. Você está sempre andando um pouquinho mais devagar, e você tem que olhar as pessoas. É sobre pessoas, não é sobre coisas. Desenvolvimento é sobre pessoas, não é sobre coisas. Por isso que hoje o nosso torturador é o nossos desejos. A sociedade de consumo, eu tenho que ter. E respeito. E respeito positivo, porque paga multa. Paga multa. Você bota um lixo, vidro escuro, vidro branco. Você bota o vidro branco no vidro escuro, bota no lixo, paga multa. Não vai chegar depois não, vai chegar certamente. Mas quando o ser humano entra com o olhar na frente, tudo muda. Agora, isso é muito recente. Isso pouco faz parte do nosso pensar. O valor do bem-estar. Quem aqui pensa, por isso que eu comecei com isso, quem aqui bota em primeiro lugar o bem-estar como sendo valor para a sua vida, para você viver melhor, para a sociedade viver melhor, para o país viver melhor. Só que tem uma coisa, né? Assim, não tem como desassociar o bem-estar de uma condição financeira. Renda e produtividade é das duas. Está tudo interligado, né? Não vai ter bem-estar, mas se eu não tiver um mínimo de renda, você não vai ter como se alimentar bem, uma boa saúde, uma boa educação. Não está desassociado. Bem-estar, produtividade e renda. A questão é que, primeiro, que o bem-estar é vergonhoso. A questão é que é renda e produtividade. Produtividade e renda. E bem-estar, aquele final de semana, depois que você botou a roupa para lavar, arrumou a casa, você faz alguma coisinha para ficar um pouco descansado, se sentir um pouco bem. A questão é onde está essa escala. Mas como mudar isso? Intencionalmente. Ninguém vai fazer isso por você. Nós ficamos esperando ou acreditando isso aqui, políticas públicas. Tudo bem, ficamos contando com políticas públicas. Alguns países no mundo, de fato, têm políticas públicas que favorecem isso. Ainda assim, se a pessoa, o índice de depressão na Suíça, na Noruega, de suicídio é muito grande. Porque ainda assim, se a pessoa não toma uma decisão de ir ao espaço público, desfrutar daquele espaço público e interagir socialmente, ela não vai ficar dentro da casa dela, o frio vai chegar, a escuridão vai chegar, a melatonina vai cair, não sei o que vai mudar, ela vai entrar em depressão, ainda assim. Então, vai depender de escolha e de direção.
Agora, escolha a intenção passa pelo conhecimento. A partir do momento que você puxa, o bem-estar tem um valor. O bem-estar não pode ficar vou pensar em bem-estar depois que eu já trabalhei de segunda a sexta, no sábado eu já lavei roupa, já fui para casa, já cuidei do meu filho, depois sobrou 10 minutinhos para eu ir 2 horas para eu ir ao cinema e vou tentar ficar bem. Uma escala que nem faz parte do meu pensar, porque eu tenho que sobreviver. Primeiro de tudo é a sobrevivência. E de fato, primeiro de tudo, sobre todas as coisas está a sobrevivência. O sobreviver é o valor prioritário. Quem aqui faz menos do que 2 refeições ao dia? Oi? Quem aqui só faz uma refeição ao dia porque não pode ter a segunda refeição? Quem aqui não tem uma cama para dormir? Uma cama para dormir? Quem aqui não tem um chuveiro para tomar banho? Todos nós já podemos nos considerar privilegiados e agradecer a condição que temos e trazer esse valor, esse reconhecimento que a vida já nos concede, uma condição de bem-estar e que eu preciso ser reconhecido. Eu tive a oportunidade de morar no motorhome, que é morar na rua. Eu não tinha banheiro. Aí eu tomava banho, chuveiro de rua, beira de praia, beira de praça, chuveiro de rua. Não tem chuveiro quente, mas tinha uma água que eu me saía, sentia limpinho, podia dormir me sentindo confortável e limpinho. De vez em quando eu me lembrava, pô, lá em casa tem um chuveiro tão bom, quentinho, quando estava um pouco mais frio, eu pensava, pô, eu tenho um chuveiro quentinho, tão gostoso de tomar, mas esse aqui é suficiente. O fato de eu ter um chuveiro em casa é muito bom, mas não é determinante para eu estar feliz ou não, porque aquela água geladinha num cano, aquilo era suficiente para me deixar limpinho e me dar satisfeito e produzir um bem-estar. Toda vez, desde então, toda vez que eu entro no meu banheiro, eu agradeço por me dar condições, por a vida me proporcionar a condição de eu desfrutar aquele, eu tomo um banho desfrutando. Voltamos àquela tortura, né, do trabalho, né, você espetando. Isso. Eu não posso esperar dos outros, né? Eu posso cuidar de mim, do que eu faço para com os outros. Do que os outros fazem para comigo, não está ao meu alcance. Mas eu posso tomar a decisão do que eu vou fazer com os outros. E aí tem uma palavrinha muito importante. Quando eu tomo uma decisão do que eu vou fazer para com os outros, precisa ser incondicional. Porque se eu esperar aplausos, um agradecimento, eu vou me frustrar.
Exatamente. Quem aqui tem um sentimento pleno de satisfação com a vida e de gratidão com a vida? Do fundo do coração. Porque é injusto você ter 2 pratos de comida na mesa e não ter uma gratidão do fundo do coração e reconhecer que isso é uma bênção de Deus. Muitos no planeta Terra. E aí não importa o que os outros fazem comigo, importa o que eu faço para os outros. Isso está ao meu alcance, não está ao meu alcance o que o outro vai fazer para mim. Eu posso fazer bem para o outro, a despeito do que fazem comigo. Isso precisa estar num lugar a despeito do que vem de lá para cá. É daqui para lá. Isso é possível. Torna a vida simples, agradeça, comece a cuidar do bem-estar. Não coloque o seu bem-estar lá quando você estiver, porque índice de felicidade, medido por Harvard, tem pesquisa sobre felicidade. Primeiro que para mensurar felicidade é subjetivo. Eu estou saindo um pouco do tempo, mas felicidade é subjetivo. Então, para mensurar felicidade, eles colocaram o índice de bem-estar. Então, escala de índice de bem-estar, conforme a escala do índice de bem-estar, o nível de bem-estar, tem parâmetros do índice de felicidade, que fica como parâmetro. Então, você passar a ter alimentação, moradia, o que vestir, quando você não tem nada e passa a ter isso, você tem um grande salto de felicidade. Depois disso, você poder ter um bom sofá, poder ter uma boa televisão, poder escolher uma televisão, ainda se traz uma felicidade. Você poder viajar, isso tudo vai mudando padrão de renda e social, padrão social. Ainda traz um nível de felicidade. Mas quando chega no segundo helicóptero, no segundo jatinho a comprar, já não traz nenhuma satisfação. Porque você já tem. Isso daí só vai trazer satisfação se você começar a olhar para as pessoas nesse nível. Você pode fazer qualquer coisa a nível financeiro, de renda, né? Não tem nada que vai lhe trazer satisfação a não ser o lidar com as pessoas. Então, e eles mostram praticar caridade, lidar com as pessoas nesse nível, até impulsionado os que ainda estão em escala social, né? Ajudar a impulsionar. Então não é sobre coisas, é sobre pessoas. E isso não faz parte, porque desde sempre o homem subjugou o homem e vai continuar. Então é que possamos pensar um pouquinho sobre isso, pensar um pouquinho no valor que você tem, a importância que você tem, não são as coisas que você pode conquistar. Não tem nenhum mal, nenhum pecado em ter coisas, não tem nenhum pecado em você ter 2 aviões, nenhum pecado. Não esqueça das pessoas e de você. Deixe de ser a engrenagem que faz isso acontecer. Nesse processo de desenvolvimento, se você não souber, você é apenas uma engrenagem. Quando eu trabalhava, tirar férias era um problema. E ontem na novela fala sobre tirar férias era um problema, porque dizia assim, pode ser que o patrão note que você não é necessário. É possível que o patrão note que você não é necessário, quando você volta de férias, ele vai te mandar embora. Então não tirava 10 dias, as pessoas tiravam 10 dias de férias. Porque era obrigado e tal, está pensando, tem algum pensamento com relação à pessoa? Não. Você é desnecessário, vai embora. Também eu fiquei no CTI aqui. Eu tive a oportunidade de ficar no CTI que tinha uma relação humana, que as pessoas sabiam o meu nome, sabiam até que eu gostava de suco de uva, e tive a oportunidade de ficar no CTI aqui, no Barra Nova. Eu era um númerozinho, ninguém sabia meu nome, eu era um númerozinho que estava ali no processo de produção só. Barra Nova. Eu era só um númerozinho. E depois eu fui para o hotel, né? Quando eu fui para o quarto, eu fui para o hotel, que também era só uma hotelaria. Não tinha nenhuma relação. E eu falo o nome do lugar porque tive a oportunidade de estar
2 vezes internado dentro do Barrador, todas as vezes fui só um objeto ali dentro. Existe uma passagem aqui, está vendo eu não me lembro onde foi, diz assim como toda felicidade é passageira, nenhum sofrimento é eterno. Isso, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Bom, políticas públicas, já existem algumas políticas públicas de preocupação no IDH. Mas se trouxermos esse conceito para a nossa vida pessoal, e se cada um de nós pudéssemos melhorar seu próprio IDH pessoal, a ideia é que traga essa reflexão, essa importância, e ninguém vai fazer isso por você. O sistema não vai fazer isso por você, não é papel do sistema fazer isso por você. É preciso autorresponsabilidade. É preciso ter intenção. E a única coisa que eu posso trazer um pouco confortante, não é pecaminoso. Cuidar do seu bem-estar já é proposta mundial. Já tem um valor reconhecido a nível de desenvolvimento industrial, desenvolvimento. Então, você começar a cuidar do seu bem-estar, e ninguém vai fazer isso por você, porque o sistema vai continuar usando você como uma engrenagem para fazer aquilo funcionar. Nenhum mal nisso. Passe a você a cuidar do seu bem-estar. Quem é que pensa em desfrutar de cada dia, de se deleitar com cada ação que você faz? O quanto isso é presente em você sair de casa para desfrutar? O quanto isso é presente na sua intenção? Quem é que tem isso como sendo uma motivação? Se deleitar com o dia a dia. Isso faz parte do seu pensar, da sua intenção? Eu digo que você fazer uma retrospectiva diária e tentar mudar aquilo que poderia ser melhor. Pode ser. Ninguém vai fazer isso por você, né? Mas nós acreditamos ou nós transferimos e que tem uma responsabilidade, sim, as políticas públicas deveriam proporcionar isso para nós, mas nós não podemos transferir a responsabilidade para. Nós precisamos assumir a autorresponsabilidade. Nesse aspecto, a espiritualidade ajuda muito. Não tem sem. Eu estou no processo, mas eu também sou muito ligada a objetos materiais. E eu vejo meu filho como jovem, que estava também muito mais ligado que eu, e agora ele está se espiritualizando. Nossa, parece um despertar, assim, parece que ele está nascendo de novo, né? Pensando como ele pode ser feliz só com o encontro com Deus, né? E é importante ficar muito claro, a materialidade não tem nenhum mal, não há nenhum pecado em você cuidar da sua renda, cuidar do seu bem viver, não há nenhum pecado. Ao contrário, é importante que tenhamos boas condições de viver, e está inserido, não está desvinculado. Eu preciso ter renda, eu preciso produzir, mas aonde está meu bem-estar? Eu não posso excluir. O progresso está incluído. A questão é que o progresso está nesse processo, porque quando nós pensamos em PIB, você sabe o que dá um valor significativo ao PIB? PIB, índice de produtividade do Rio. Isso. A maior produção de armas, o maior número de presidiários
faz crescer o PIB. Uma das coisas que produz um PIB elevado para um país que produz e vende muitas armas. O bem-estar não está incluído nesse processo. Aí o país que mudou para FIB mudou totalmente a condição de vida dos seus habitantes, e as pessoas vão para lá diminuir o país. Outros valores. Existe possibilidade de reconhecermos outros valores. Daqui a pouco vamos falar. Aqui, o que nos interessa é a responsabilidade de cada um. Nós podemos começar a pensar no nosso desenvolvimento como algo importante de inserir e trazer para o primeiro lugar o bem-estar. Senão nós vamos continuar sendo escravos dos outros e de nós mesmos. E precisamos, cada país precisa ter sua soberania. Cada ser humano precisa ter sua soberania. E nós precisamos nos relacionar de soberanos para soberanos, e não de escravos para senhores do jeito. Esculachando. Agora, não vai acontecer de lá para cá, é daqui para lá. Prioritário, vida espiritual e vida simples, e humildade. Tem uma história dos 3 primeiros que um peregrino caminhava e viu um homem trabalhando, quebrando pedra, debaixo de um sol intenso. E ele se dirigiu para aquele homem e falou: poxa, que trabalho duro, né? Quanto sofrimento. E o homem falou: eu sou um homem mais infeliz, mas eu preciso ter o que comer. Mas é a pior vida que você pode imaginar que alguém pode ter. Aqui, sol e chuva, eu quebro pedra. Com alguém me dando ordens. Na vida mais infernal que eu posso ter. Mas eu não tenho escolhas. E logo a seguir tinha um outro homem fazendo o mesmo serviço, quebrando pedra. E quando o peregrino passou diante dele, falou: poxa, eu reconheço o quanto é duro, o quanto você é um sofredor. No meu caminho eu vou orar por vocês. Sua vida é muito dura. Ele falou: olha, eu tenho o privilégio de ter uma linda esposa em casa, com 2 filhos, que eu posso, com esse meu trabalho, dar um pouco de alimento e um mínimo de conforto a elas. É quebrando pedra que eu honro esse trabalho e eu dou algum conforto para eles. E logo mais à frente tinha um homem quebrando pedra cantando. E ele falou: aquele é o louco que quebra pedra cantando. E o peregrino caminhou até lá. E quando ele chegou diante do louco que trabalhava quebrando pedra cantando, quando ele chegou, o louco já falou com ele: eu sei que já disseram que já me apresentaram um pouco louco, você está me achando louco, porque eu estou aqui, afinal de contas, quebrando pedra, cumprindo o meu papel que foi designado na minha vida, quebrar pedras. E o peregrino falou: eu também estou achando estranho, porque é muito sofrimento, é muito difícil. Ele falou: pois é, mas eu sei que eu estou construindo uma catedral, esse é meu papel, eu nasci com essa função na vida, esse é meu papel, eu estou construindo uma catedral e muitas almas vão se iluminar e se salvar dentro desse lugar. Eu fui bem-aventurado que eu posso fazer parte dessa construção. O caminho vai se apresentar no meio. Como você se sente nesse caminho é responsabilidade sua. A evolução espiritual da pessoa? É injusto, né? É injusto, né? Porque o primeiro é porque ele pecou, que ele está lá sofrendo ao quebrar pedra, e o último é porque ele foi bondoso, que ele está lá. Tem que ser
igual para todo mundo, mas nós precisamos construir uma sociedade um pouco mais, onde as pessoas têm valor do seu jeito que é, né? Não é mudar as pessoas, é acolher outras pessoas como elas são. Né? Porque será também que você não for ver uma pessoa que está lá, o cara do que estudar, entendeu? Porque tem toda uma história que tem que ser vista. os três estão fazendo a mesma coisa. Sim, mas os caras não quiseram estudar, mas ou já se conforma mais, ou se conforma menos, ou diante daquela situação, entendeu? É muito complexo. Eu sei porque eu trabalho, faço um trabalho numa situação, eu sou espírita, né? Então, preparando lá no PSP. E tem um rapaz lá que ele morava na Ribeira no Brasil, num prédio de varanda. Entendeu? Só que ele não queria nada, estudar, dobrar de droga. Então agora ele está com quase 60 e pouco. Ele está colhendo, ele teve a oportunidade, foi a escolha espiritual dele. Ele podia estar super bem, mas ele não está. Agora é morador de você, olha para ele, você não pode, cara. Entendeu? Foi uma escolha dele. A gente lá, entendeu? Até dar uma afastada agora. Mas as pessoas não prato de comida, entendeu? Mas sabe a história dele, foi uma opção dele. Para que ele fosse meter esse mundo da droga, que sabe que só vai levar a petição, não vai levar para um bom caminho. E outro começou falando isso, né? Nós sabemos que o caminho é lá dele. Ele não cavou a cova dele. Agora, ainda bem que tem pessoas que podem cuidar dele, né? Ainda bem que tem pessoas que têm um coração doce que vai lá e cuida, dá o que comer, dá o que a gente entende que o espírito dele ele não cansa, não tá. É aquele espírito, entendeu? Aquele espírito tem céu, só que não dá. Também tem almas elevadas que vão lá e cuidam daquele espírito, né? Para a nossa sorte. Trazendo para a nossa vida pessoal, o que você está propondo é uma revolução mesmo, né? Porque, por exemplo, como eu te falei, como dona de casa, às vezes eu me sinto nesse papel de escrava, né? Você saiu de uma escravidão, que era o trabalho, remunerado, se aposentou, e vira escrava em casa, os elementos da casa. Então, isso não é culpa dos elementos, mas é culpa de quem é. Exatamente. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Exatamente, é verdade. Então, tem que sair desse lugar. Esse exemplo é ótimo, né? E quem é que te faz da sua casa que gera escravidão? Desculpa eu colocar, mas é porque, pelo que eu vejo, né? Você está numa posição que no fundo você não se conforma a estar nessa posição. Então isso te traz sofrimento. Se você encarasse aquilo ali como, entendeu? Sei lá, como uma natureza, talvez nós não tivéssemos essas situações aqui, explicar assim, expressar. É porque você encara aquilo ali como uma obrigação. Mas o que ele está falando é de você buscar um bem-estar, por exemplo, o sol, coisas que, por exemplo. Não, vai lá, bota um robôzinho para mais sua casa. Poxa, que maravilha. É o bem-estar pessoal, não o bem-estar das pessoas da casa, certo? É o bem-estar pessoal. São as coisas que eu gosto de trabalhar. Isso. Né? Sair dessa escravidão, fornecer felicidade para o outro e trazer essa felicidade para o meu bem-estar, para a minha saúde. Que passa a fazer os outros felizes. Se eu não pego sol, se eu não faço exercício, eu vou ficar doente. Não é? Ninguém é culpado disso. Ninguém é culpado disso. Então, as políticas públicas têm uma importância, mas você assumir a responsabilidade tem uma importância muito maior. Sim, nós temos que crescer ou evoluir a ponto de todos pensarem e que temos que cuidar de todos, e as políticas públicas cuidarem de todos nós. Mas tem que começar por cada um de nós. E é isso mesmo. Eu me escravizo dentro da minha casa, às vezes
estou esfregando o chão muito mais do que o necessário. Bota um robôzinho lá para varrer, pô. Ele passa pano, varre, passa pano. Você tem um dinheirinho que você pode botar. E vai fazer alguma coisa, vai servir ao outro com leveza, vai servir ao outro, sai para servir, feliz de estar servindo, deleite-se com aquele serviço, não sofra com aquele serviço, não faça serviço ao outro porque você vai sofrer e aí Deus vai te recompensar por isso. Não, a cada momento faça do seu momento de vida um deleite, seja servindo ao outro, seja o que for. Então mude o seu trabalho, a sua forma de trabalhar, porque os três estão quebrando pedra. Um tem o sentimento que vai salvar muitas almas, quebrando pedra. O outro é um infeliz que só sabe, não tem outra opção na vida. Todos estão fazendo a mesma coisa, o mesmo trabalho, o mesmo serviço, o mesmo serviço à sociedade. Todos estão construindo uma catedral. Vem muito a questão do karma yoga, né? Quer dizer, de você fazer uma metanoia e colocar, por exemplo, você coloca, né? Tem uma relação com o sagrado, uma relação com Deus, com o divino. E você coloca Deus no centro. E o que você faz? Você está ofertando ao divino, ao sagrado, e você tem uma relação amorosa com Deus. O que acontece? Aquilo ali vai ter um outro aspecto para você. Vai deixar de ser aquela coisa sofrível e você vai começar a ter esse deleite, esse bem-estar. Então, eu acho que quando a gente começa a trabalhar essa questão do karma yoga, né? Vai acontecendo uma metanoia, né? Uma mudança de padrão mental naquilo que a gente está fazendo, como a gente se relaciona com as situações e com as pessoas. Exatamente. E aí é sacrifício, é um sacrifício. Né? Você vai, o seu papel na sociedade é um ofício sagrado, não é um trabalho sagrado. Mudou totalmente. Mas aí você tem um grau de humildade, você está a serviço de algo para além de você. O oceano é imenso. Ele não está acima de nenhuma outra água, ele está abaixo de todas as águas para poder acolher e recolher todas as águas do planeta que se derramam sobre o oceano. Ele não está acima de ninguém, ele está abaixo, humildemente. Porque você acha que Madre Teresa de Calcutá sofria pelo que ela fazia? Não, mas não era nada fácil. Chico Xavier, 2 horas de sono era suficiente porque ele estava muito dedicado. Enfim, Gandhi, acha que era uma vida fácil? Não, mas era uma vida de... Mas a gente está falando de uma outra coisa. Eu quero tornar uma Madre Teresa. Também a gente está ambiente familiar, veja bem, a gente está falando de uma coisa. Olha a volta de evolução espiritual. A gente está falando de DH, é uma proposta moderna, né? Desenvolvimento humano. O que acontece? Às vezes você está no ambiente familiar, abusivo, né? Você tem jovem, eles vão ir por dentro do sapato deles. E aí você fica lá com uma Teresa de Calcutá, sapato. Nós estamos falando de educação, né? Nós estamos falando de educação. Sai fora disso. A gente vai
todo mês, porque é um grupo de terapia. Vamos trazer a proposta do bem-estar. IDH pessoal. Bem-estar com a autorresponsabilidade. Não coloque a responsabilidade em ninguém, não coloque a culpa em ninguém. Seu pai, sua mãe não tem culpa, pelo contrário. Você precisa honrá-los porque eles tiveram a oportunidade de estar aqui. Então, porque a tendência é cair a culpa lá da mãe, né? Não, eles tiveram a oportunidade de estar aqui. Então, autorresponsabilidade no momento presente. É sobre assumir a responsabilidade pelo seu próprio bem-estar. Ele se baseia em 4 pilares. Bem-estar físico. Cuide da sua saúde. O médico não cuida da sua saúde. O médico trata da sua doença. É diferente. A responsabilidade de cuidar da sua saúde é sua. Alimentação. Movimento. Movimento, leia-se, exercício. Não tem como fugir do exercício. É chato demais. Mas é para além disso. Temos que ter movimento. O corpo não foi feito para parar. O processo de evolução da espécie humana passa pelo movimento. Então nós precisamos ter movimento. Bem-estar mental. Paz interior. Ninguém vai fazer você ficar em paz. Ela está dentro de você, reconheça ela dentro de você. Você tem um caminho a fazer para chegar nesse lugar de paz em você. Mas ele está aí, certamente. É valor humano. Você nasceu com ele. Ninguém vai te trazer paz. Clareza e equilíbrio emocional. Tudo isso é cultivo. Bem-estar social. Conexões significativas e convívio pacífico e harmonioso. Daqui a pouco nós falamos, não espere que vai vir da sociedade para você uma relação pacífica e harmoniosa. Não, as pessoas estão saindo para sobreviver, faca no dente, sangue nos olhos, para ganhar o seu pão de cada dia. Assim estão as pessoas. Então é você que precisa ir em direção. Exato. Então é você que precisa ter essa intenção de um convívio pacífico e harmonioso. E podemos. Isso não é impossível para ninguém. Não vai acontecer espontaneamente. Mas nós somos dotados de inteligência que nos permite escolher e agir. É diferente de reagir. Bem-estar espiritual. Propósito, autoconhecimento, conexão com o sagrado. Reconhecimento da ordem cósmica. Reconhecer que há uma ordem cósmica, eu acho que é prioritário no caminho espiritual. O estudante de Sai Baba é considerado um avatar, manifestação de Deus em forma humana. E que gere e organiza e planeja, que mantém uma ordem sobre todas as coisas. Se você acha que isso é balela, então é uma outra forma de caminho espiritual. Porque se você não tiver grau de humildade e reconhecer que para além das suas ações tem uma ordem que está para além da sua compreensão, que transcende tudo isso, precisamos pensar e refletir sobre o nosso entendimento do caminho espiritual e da relação com Deus. Ele é o ser, que está aqui também. Que Sai Baba vai dizer que não é ele lá fora. É a unidade. Ele traz exemplo. Mas que está aqui. É manifestado daqui para lá. Por isso tem que ser daqui para lá. Mas se você não acha que existe uma ordem sobre todas essas coisas, o caminho espiritual, acho que ele começa por aí, né? A humilhação e se submeter a algo para além de você, que está em você. Essa foi uma grande dificuldade que eu tive na vida. Essa relação de que
E eu tive a oportunidade de conversar com o professor Herói sobre isso. E eu falei para ele assim: professor, eu tenho muita dificuldade em orar, porque aprendi aqui com o Saibala, aprendi com o senhor que eu sou o próprio Deus. E o eu diferente de Deus. É tudo uma única coisa, a própria manifestação de Deus. Então, como é que eu vou orar para um Deus que está fora de mim se eu sou Ele? Como é que eu tenho essa dificuldade? Que eu oro. Quando eu oro por uma manifestação externa a mim, né? Eu relaciono com alguma coisa externa. O professor Herói falou assim, muito simples. Você é o Vladimir. Abre essa mão. Você tem dedos na mão? Esses dedos são o Vladimir? Sim, são o Vladimir. Tira o dedo, continua existindo o Vladimir, tirou o seu dedo índice, continua, não, indicador, meu Deus, desvirtuar o assunto. Continua sendo o Vladimir? Continua sendo o Vladimir. O dedo, então o dedo não é Vladimir, ele está em Vladimir, mas também é Vladimir. Seu fígado tem um papel próprio, uma função própria, desempenha um papel próprio dentro do Vladimir. Mas ele é seu fígado, que é diferente do dedo, que é diferente do coração. Funções diferentes, aspectos diferentes para um todo. Então, quando o coração bate pedindo carinho e amor para o Vladimir, ele está. O coração orando para o Vladimir, algo superior a ele, para além dele. Conecta? O sagrado, esse Deus que é tudo e que é também só você, é o galho da árvore, ou a fruta da árvore, que é toda a árvore, a semente da árvore que está contida toda a árvore. No momento que você semeia, vai brotar toda a árvore. Então está contido. Tudo está contido no pleno dessa relação sagrada. Como você avalia seu próprio IDH pessoal, bem-estar hoje? Aí é uma pergunta. Como você avalia seu bem-estar hoje? Você botou até sua casa que escreveu. Aqui, no geral. Como é seu bem-estar hoje? Como você coloca o seu bem-estar hoje? Em que grau? Volta a pergunta lá do início. A intenção, a ideia é que o seu bem-estar ganha um valor na sua vida. Na maior parte das vezes, a vida precisa se tornar muito mais simples. Minimalismo. Tornar as coisas mais simples. Tornar as coisas mais simples, não estou falando com relação a financeiro, porque tudo cai no financeiro. Tornar a coisa mais simples significa morar numa casa menor, né, ter menos coisas. Não estou falando disso. Descomplique sua vida. Torne a sua vida mais fácil, mais leve de ser vivida. Agora vai dizer, se você vai fazer uma viagem, se você botar 3 malas, é um inferno a sua viagem. Você vai ter que ter alguém que carrega mala para você, você vai entrar no trem, precisar viajar. Agora vai com a sua maninha de mão, só você senta no trem, você contempla a viagem, você não precisa de ninguém que carregue a bagagem para você se transporta com muito mais leveza. Mas o raciocínio cai sempre na vida mais simples, é vida que eu vou ter menos, que eu vou ficar pobrinho, não é isso, porque o pobrinho passa muitas dificuldades. Mas descomplique sua vida, torne sua vida mais leve, desfrute da sua vida e deleite-se com a sua vida. Não torne a sua vida algo pesado de ser carregado. Mais leveza. Não é essa relação, é porque nós encaramos tudo como sendo essa relação ter. Não é esse pecado. Não impede ter. Também Sai
estava em algum momento, ele falou, não tem nenhum problema você ter na época ele falou, um Mercedes. Desde que não seja um inferno para você trocar os pneus, pagar o seguro, porque quando você compra um pacote, está tudo incluído. Está incluído o custo dos pneus dos carros, do seguro, da manutenção. Se você compra um Mercedes, se você não tem condições de pagar aquilo que demanda, que faz parte dele, só teria um inferno. E você cria todo um problema para a sociedade. Isso tornar a vida mais simples, fique dentro da sua possibilidade. Adquirir bem-estar e satisfação. Não espere que alguém faça isso por você. Não espere. Como você avalia seu próprio IDH pessoal, seu bem-estar? Quais pilares precisam de mais atenção? É um bem-estar físico? É um bem-estar mental? É um bem-estar social? Espiritual? A maior parte das vezes, todos eles, né? Mas priorize um. Comece a cuidar de um sem perder de vista todos os outros. Mas talvez você não dê conta de cuidar de todos. Mas entenda que em tudo ele precisa estar lá, presente. Não adianta nada você fazer um caminho espiritual que só lhe traz lamentação. Esquece. Só lhe traz fofoca, discussão e desentendimento para defender a bandeira disso e daquilo. Esquece. Autoconhecimento, a chave para o bem-estar. Autoconhecimento é a base para o desenvolvimento pessoal. Através dele, podemos identificar nossas necessidades, valores e propósitos, criando uma vida alinhada com o nosso verdadeiro eu, que significa viver em carne. Bom, você conhece quais são suas necessidades? Você conhece quais são seus talentos e suas aptidões que você tem a oferecer? Ou você só reage na vida que lhe impõe, o dia a dia lhe impõe reações que você apaga o incêndio da conta, sem ter a menor ideia que você sente que você precisa para te acalmar, que precisa para você desempenhar o melhor papel na sociedade? Você se conhece? Sabe como é que funciona a sua respiração? Sabe o que faz seu coração bater de alegria? Sabe o que faz escorrer lágrimas sobre seus olhos de alegria? E o que faz escorrer lágrimas sobre sua face de tristeza? Autoconhecimento. Precisamos conhecer um pouquinho sobre nós mesmos, porque assim nós podemos oferecer o melhor para o mundo e para a sociedade. Todo mundo sabe o que é muito familiar a palavra dharma, ou karma. Karma é muito familiar a todo mundo e muitas vezes mal interpretado. Dharma não tem nada de bom ou ruim, é causa e efeito. Karma, causa e efeito. Não está julgando se é bom ou ruim, mas se você semear um limão, você vai colher limão. Muitas vezes nós semeamos limão querendo chupar uma manga doce. E aí sofremos porque, poxa, eu queria manga, mas não tem semente de limão. Então, estão me castigando, porque aquela semente que eu plantei e reguei com tanto cuidado, não me deu uma manga doce. Não vai dar. Se você plantou limão, você vai colher limão. Isso é karma. Dharma, a sua natureza essencial. O que você veio fazer nesse mundo? O sal não vai adoçar o seu café. O sal vai salgar. O açúcar vai adoçar. O fogo vai aquecer. Qual é a sua natureza essencial? O que você veio fazer nesse mundo? Qual é o seu papel nesse mundo? Autoconhecimento. Conheça. E aí você pode ir ao mundo. Seu trabalho é um trabalho útil para você e para o mundo. Porque seu trabalho já não é um trabalho, é uma manifestação dos seus talentos, daquilo que lhe traz engrandecimento e contribui para a sociedade. É um trabalho, mas não é uma tortura. É uma satisfação.
você fazer isso. Todos nós temos uma aptidão e um talento. Mas na maior parte das vezes, não sei se a maior parte das vezes, mas muitos de nós abafamos nossas aptidões e talentos e vamos desempenhar um papel que tem a possibilidade de, em algum momento na vida, me trazer um conforto, me trazer uma riqueza, me permite ver. Então, o meu talento fica lá escondidinho, guardadinho, porque talvez, eu nasci como artista, porque essa sociedade pensa no artista, pessoas tão fora da sociedade, então é melhor que minha expressão artística fique bem reprimida para que eu possa ter coisa que eu boto um terno, uma gravata, eu tenho um assunto, um papel na sociedade que seja reconhecido. Reconheça o seu papel nesse mundo e viva. Desfrute e deleite-se dos seus talentos, servindo a sociedade. Bom, agora daqui para frente, o que eu posso contribuir com o papel que eu venho desempenhando na sociedade, que eu posso contribuir. Mas a estrutura da palestra é essa. Trazer o valor e a importância do bem-estar como autorresponsabilidade e como alguma coisa que você não vai estar desempenhando um papel feio na sociedade, porque esse já tem um valor, já é reconhecido, que assim deve ser, e só assim pode vir a ter desenvolvimento. Mas é alguma coisa muito distante de nós. Muito distante de nós. E que precisamos trazer para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E isso se expressa em bons relacionamentos, em pessoas leves e felizes. Uma sociedade absolutamente diferente que foi até agora. Não estava no assunto, mas não é uma relação de culpa, não é uma relação de bonito e feio, sucesso ou fracasso. Vamos pensar para além disso. Nós evoluímos enquanto seres humanos num processo. A manifestação da vida sobre o planeta evoluiu num processo onde nós temos um cérebro reptiliano, que é o mais antigo de todos, a base, instinto, reação, que é lá o primeiro de todo que se formou nas espécies, o jacaré. Jacaré não pensa, jacaré só reage. Então ele come e dorme. Ele está com fome, passou a comida e porque come, se alimenta, dorme e reproduz. Só faz isso, tem instintos. Nosso coração bate, independente de qualquer coisa, ele vai preservar a vida sobre qualquer coisa. Movido pelo cérebro reptiliano. Evoluímos, mais à frente, desenvolvemos o cérebro límbico, o cérebro medial, que ali já tem alguma reação. O jacaré, você joga uma bolinha para ele não vai correr atrás da bolinha, ele não tem emoção. Só tem instinto de reação, de preservação da espécie que nós temos. E se sobrepõe a tudo isso. O cachorrinho já vai correr atrás da bolinha, já vai abanar rabinho, nós também vamos abanar rabinho com aquela coisa que nos agrada, o coração bate um pouco mais forte. Não tem muita escolha, movidos pelo amor cego, né? Movido pela emoção, o instinto que permite um pouco de emoção e evolui para o córtex pré-frontal, para a área do córtex, que é a mais novinha. Então é muito novinha a área do córtex, que aí nós pensamos, tomamos decisão, assumimos responsabilidade, fazemos escolhas. Mas isso aqui é muito novinho. Sabe, você já ouviu no avião que entra, que a aeromoça vai falar assim, ó, num pânico, primeiro pega a máscara, bota em você, depois você cuida do outro. Primeiro, garanta a sua vida. Sempre vai ser assim. O instinto de sobrevivência vai estar sempre na frente. Então, a necessidade de renda e produção vai estar sempre na frente para garantir a sobrevivência.
A escolha vai vir muito depois. Ainda é alguma coisa muito recente, muito novinha. Nós somos muito imaturos nesse processo. Nós somos muito novinhos no processo de escolha como prioridade. Pensar sobre o bem-estar, sobre todas as coisas, vai vir daqui, ó, do córtex. Não vai vir daqui do instinto de sobrevivência. E ele vai estar sempre, ele é muito mais forte, muito mais presente. Ele vai estar sempre chegando na frente. Eu preciso dar um passo atrás. Eu preciso dar um passo atrás. Dar um passo atrás significa abrir mão. Eu preciso dar um passo atrás para escolher qual é o passo seguinte que eu vou dar. Porque sempre a reação vai vir na frente. Eu estou andando por uma trilha, é capaz de eu ver uma cobra ali, eu vou pular para trás. Depois que eu pular para trás, eu vou ver que aquilo não era uma cobra, aquilo era um galho que eu interpretei como uma cobra. Mas eu vou... Sempre a reação vai vir na frente. O que essas práticas podem nos trazer é a capacidade de olhar, entender e agir. Diminuir nossa atuação na sociedade a partir da reação e aumentar nossa atuação na sociedade a partir da ação, escolha, autorresponsabilidade. Mas eu preciso apaziguar minha mente, senão eu sou só folha ao vento, sendo jogado para um lado e para o outro, querendo colher benefícios do que pode me trazer tudo isso. Eu quero conduzir uma prática, eu vou falar um pouquinho do processo, do que eu tenho a oferecer nesse caminho que eu vejo como pode ajudar. Primeira coisa, entender sobre física quântica, campo de possibilidades, para entender aonde funciona, aonde situa o pensamento espiritual e a estrutura energética. Ela não está nessa linha cartesiana determinista. Está aqui nesse olhar quântico, que é um campo de possibilidades. Porque nós ficamos remando, passatempo, patinando nessa tentativa do caminho espiritual, querendo entender e agir a partir desse raciocínio cartesiano, que é alguma coisa linear, predeterminada, estabelecida, que é um raciocínio muito importante na manifestação estrutural. Para eu chegar daqui à Lua, eu preciso ter esse raciocínio que determina minha distância, meu espaço, meu deslocar. Mas a vida espiritual não é aí que acontece. Acontece nesse campo de possibilidades, onde são inúmeras possibilidades. Então, entender um pouquinho sobre isso, qual é o olhar atual da física quântica, qual é o olhar antigo, cartesiano, os dois trabalham juntos, uma coisa não anula o outro, mas nós só entendemos a vida e o mundo a partir desse olhar cartesiano e não entendemos que tem uma outra fonte de vida, que é um campo de possibilidades. Isso é fantástico. Eu acordo de manhã, sento, respiro, habito aqui minha morada da paz, meu coração, e levanto e vou ao mundo a partir de um olhar de gratidão. A tendência é que o mundo se desenvolva, a tendência é que as manifestações que aconteçam no meu mundo, no meu universo, onde eu saio permeado de gratidão, seja um. Eu acordo. O mundo é a pior expressão do mundo. Chutando o vento, chutando a sombra, entro no elevador, que inferno você é, o que você está aqui? Qual é a tendência desse meu dia de desenrolar? Isso é óbvio. Possibilidades diferentes. Campo de possibilidades. Você tem a possibilidade. O que vai vir de lá para fora, de lá para cá é uma coisa, mas o que vai vir de você para outra, você abre possibilidades absolutamente diferentes. E que aí vai entrar no determinismo. Se eu saio gentil, sorrindo, agradecido, o desenrolar disso é um. Se eu saio xingando, batendo, grosseiro, rude, o
enrolar, a tendência é outra. As possibilidades do óbvio são outras. Isso, pouco física quântica. Dimensões. Nós temos dimensões de consciências diferentes. Nós temos dimensões de consciência onde as coisas se estruturam a partir da competição, da agressão, a partir do ganhar e perder, a partir da escassez. Então, me falta comida, eu preciso ir trabalhar para poder ganhar, e a mola propulsora, minha motivação é para suprir aquilo que me falta. Está dentro dessa mesma. Aí eu vou competir, vou lutar para ganhar, faca no dente, sangue nos olhos, e ter alguma chance nessa sociedade, nesse mundo. Isso é um campo, uma dimensão de consciência. Hoje fala-se da terceira dimensão de consciência, que é apenas frequência. Mas eu tenho uma dimensão que, de repente, eu começo a pensar no bem-estar, começo a ouvir um pouquinho sobre ela, começo a ouvir um pouquinho em quebrar um pouco de egoísmo, de ser um pouco mais colaborativo. Isso começa a me despertar interesse, mas minha realidade ainda é muito agarrada aqui. Então eu tenho um momento de transição e começo a vislumbrar que tem uma possibilidade de se movimentar na vida e agir no mundo a partir da colaboração. Vamos colaborar uns com os outros, mas isso não é muito na minha realidade. Então há uma transição, que é o que chamamos de 4D. A quinta dimensão já, meu manifestar no mundo é a partir da colaboração, é a partir da unidade, é a partir de que somos todos um, somos todos uma mesma humanidade. É uma outra frequência, uma outra dimensão de consciência. Isso é apenas frequência vibracional, em que nós podemos atuar. Se eu saio para a rua xingando, chutando, estou em uma coisa. Se eu saio para a rua colaborando e gentil, eu estou em outra coisa. Depende de falta de responsabilidade. E podemos aprender a entender isso. Acho que mudou minha vida e eu acho que é o elemento mais importante de desenvolvermos na vida. Eu chamo de ECA, entrego, confio, aceito e agradeço. Não são 4 palavrinhas bonitinhas que você bota na sua parede. Eu vejo enfeites de muitas paredes. Entrego, confio, aceito e agradeço, está aí em muitas paredes. É muito bonitinho, são palavras muito com uma sonoridade linda, não há dúvida. É uma prática devocional que conecta você com essa ordem cósmica. Para você estar no entrego, confio, aceito e agradeço, você tem que estar submetido à ordem cósmica. Que entrega a quem? Entrega o quê? No yoga tem Ishvara Pranidhana, entrega total e restrita a Deus. Se não for assim, não acontece. Confia, aceita. E a gratidão. Gratidão sempre nos coloca no outro nível. Gratidão tem muitas pesquisas científicas de efeitos da neurociência que comprovam o quanto modifica a vida das pessoas. Uma coisa é você lamentar e lutar, outra coisa é você agradecer e reconhecer. A leveza é absolutamente diferente. Podemos conversar com isso? Entrego, confio, aceito e agradeço, eu posso dizer humildemente, eu posso me considerar uma autoridade nesse assunto, porque há mais de 30 anos que eu vivo, eu e minha esposa tomamos uma decisão intencional de escolha de vida lá em 1992, vivendo próximo ao professor Eloy, para ele ser mais exato. O dia que isso aconteceu na minha vida, o professor Hermógenes aqui, depois do acidente da Maria, ele pegou uma carta, virou para a Saibaba e leu uma carta. Se lembra disso? Ele leu uma carta de entrega, confio, aceito e agradeço. Aquele momento eu levantei daqui e falei, é isso que eu vou viver. A vida pautada no entrega, confio, aceito e agradeço. Desde então, nunca soube quanto ganho, nunca soube quanto gasto, e a vida é concedida pela graça de Deus, pautado
eu me entrego confiancemente a Deus. E o que eu posso dizer, o universo é muito generoso. A vida é muito generosa. Te concede tudo o que é necessário. Te concede tudo o que é necessário. Isso é o que eu posso dizer. Da meu viver. Do meu transitar por essa terra. Não tenha dor, não tenha porque balela. Se alguém vai dizer que alguma coisa vai fazer com que você não fique doente, que você não tenha dor de barriga, está mentindo, porque é inerente à vida. Ter tristezas, ter alegrias, ter doenças, é inerente à vida. Se alguém vai te dizer que vai curar tudo e que você vai ter a graça de Deus e não vai ter nenhum sofrimento, está mentindo, porque não tem vida para isso. Mas a vida pode ser leve e submetida ao que o seu papel que você tem no mundo. Esses 4 meses que você está falando aí, na teoria, beleza. O problema é sair daqui, encontrar no meio do caminho um cara que te fecha, um cara que te senta, aí eu digo assim, mas vamos sair de uma palestra agora maravilhosa. Mas será que você vai fazer parte disso aí? Sabe quando isso vai acontecer? Quando o cara botar revólver na tua cabeça, me dá teu relógio, você vai tirar. É a vontade de Deus. É Deus tocando de dono. Quando você sentir isso de fato, você está nisso. Só assim. Só assim. Você sair daqui, o cara bota revólver na tua cabeça, me dá seu relógio. Você vai tirar o relógio ciente que é Deus tocando de dono. Nada é a posse. Você assina a escritura e acha que tem posse daquilo, mas nada é uma posse. Quando você sentir isso, você está submetida à ordem cósmica. Está submetido à ordem cósmica. Tem algo para além da sua compreensão. Está fazendo. Aí tem um monte de questões para nós discutirmos a nível de social, a nível de educação, tem um monte de questões. Mas se você entregar seu relógio, do coração batendo, coração forte, é Deus tocando de dono, senão não está. Senão não está submetido à ordem cósmica. Porque é isso. É isso. E no momento que alguém me dá uma fechada, você praticar a gentileza, só funciona se nós praticarmos a despeito do que vem de lá para fora. De fora para mim. É de mim para lá. Não é de lá para cá. Só funciona se eu praticar de maneira incondicional. Se eu esperar uma condição favorável, não existe. Não vai existir. Porque nós estamos aqui para transpor as questões que a vida apresenta. Então, nos tornarmos seres humanos é sair dessa relação, essa reação instintiva. Eu e qualquer animal pode ser a reação do jacaré, reptiliano, que nem abana rabo, pode ser a reação do cachorrinho que abana rabo, mas é poder chegar numa ação de escolha, dê a outra face. Se te pediram para caminhar 5 passos, dê 10 passos. Se te pedirem a túnica, dê o que você tem. É uma escolha, não é uma reação para garantir o meu pão. É dividir o pão. É ser humano. Fora isso, é ser animal em transição para ser humano. Não tem outro. Só o ser humano é capaz de abrir mão de si e dividir o pão com o outro. O cachorro com fome não vai dividir depois de. Talvez isso possa acontecer depois da transição planetária. Não vale, não interessa. Não interessa. Nesse caminho do yoga, eu tenho uma questão séria, porque tem muitas coisas que falam tal do samadhi. Samadhi é alguma coisa almejada, desejável, mas impossível. Esquece, não serve para mim.
Se é impossível, para que eu vou gastar neurônio com alguma coisa que é impossível? Eu preciso trazer para o meu, por exemplo, o meu papel daqui agora. O samadhi é possível sim. Experiências espirituais de deleite e de presença, manifestação da presença de Baba na sua casa, no seu sonho, é possível. O que acontece é que não é nessa relação determinista, cartesiana, é no campo de possibilidades. Então você faz, gera possibilidade e acontece ou não, porque o acontecer é a graça de Deus. Então, por isso que é em outro campo, não é no campo cartesiano determinista. A graça divina é graça divina, ela acontece, está no campo do acontecer, do acontecimento. Agora, tem códigos de conduta, você precisa estar. Entrego, confiança e te agradeço, a ordem cósmica te sustenta. Mas ela não vai te dar suporte para a perversidade. Não vai te dar suporte para a orgia. A orgia vai levar para debaixo da ponta, vai extrapolar, né? Como Deus começou. Se você olha para o caminho, sabe que aquele caminho é o caminho que te leva para o lugar, você vai por aqui, vai se aproxima de Deus. Porque é muito simples e nós sabemos disso. Se nós nos conhecemos um pouquinho, se nós estamos com a mente um pouco mais clara, eu sei. Isso aqui me distancia de Deus, isso aqui me aproxima de Deus, então eu faço a escolha. É muito simples, só tem uma coisa que me distancia e uma coisa que me aproxima. E eu sei que me distancia. Eu sei. Todos nós sabemos. Mas tem a conveniência. Quantas coisas nós fazemos porque é conveniente, é melhor que faça assim. Porque senão gera outras consequências. E essas conveniências, na maior parte das vezes, nos distanciam, não nos aproximam. Tem mais. Entretenimento meditativo. Meditação é para ser leve. Meditação é para ser um deleite. Meditação é para ser algo. Não é uma luta. Não é para conquistar. Escutamos muito, dentro dessa perversidade do sistema, propostas com o patrão. Poxa, bota seu funcionário para meditar, porque ele vai produzir muito mais, vai melhorar muito a performance dele. Não quer saber se ele vai se sentir bem. Então não caiam nessa enganação. Meditem, porque esse é o melhor lugar do mundo. Aqui dentro é quentinho, é 36 graus e meio, pH equilibrado, morninho, escurinho. Não tem lugar melhor do que isso aqui. Então, a proposta do entretenimento meditativo é que seja um passatempo divino, que une devoção e autoconhecimento. Acorda, primeiro habita sua morada da paz, depois vai para o mundo. Antes de escovar dentes, assume um compromisso desse. Antes de escovar dentes, senta-se e passe um pouquinho de tempo, passa tempo na presença de Deus. Respira, cantou a mantra, e aí você utiliza vários recursos para a sua caixinha de ferramentas, vários recursos que possam aquietar sua mente e não ter sua mente direcionada. Depois vai para o mundo, levando o que você tem a oferecer. Ofereço um trabalho chamado Jornada Respiradora, são posturas de yoga, isso está no site. São posturas de yoga. Ofereço 7 rejuvenescimento tibetano. A Deus conhece muito bem, nós praticamos muito rejuvenescimento tibetano às 6 horas da manhã. Por muito tempo. Eu tenho isso para oferecer no meu site, no curso todo. Gosto de conversar sobre filosofia tolteca. Nós não vamos passar pela experiência. Tem uma meditação, eu vou conduzir. Filosofia tolteca é muito interessante. Só uma coisa assim. Faça da sua palavra, torne sua palavra impecável. O que é uma palavra impecável? Não peque pelas suas palavras.
Não tire conclusões. Eu ia oferecer não tire conclusões. Saboreie e veja. Eu acho que vamos ter tempo que vamos meditar. Mas aí então, filosofia tolteca é alguma coisa muito interessante, pesquisem, que é muito interessante. São compromissos, 4 compromissos muito fáceis de serem praticados. E eu tenho esses e-books, Evolução do Ser Feliz, onde eu abordo essas virtudes que estão ao alcance de todos nós e que são transformadoras. Outro dia eu vi um Swami Nirmala lá em São Paulo falando dessas virtudes como sendo, as pessoas não sabem, mas isso são superpoderes que nós temos. É o superpoder humano, são as nossas virtudes. Ser gentil, ter gratidão, ser bondoso, bondosa, tudo isso são virtudes que estão ao alcance de todos nós e que mudam radicalmente nossa vida. Saia e seja gentil, deliberadamente, incondicionalmente, sobre todas as coisas, a despeito do que ele faz. E viva isso. Deleite-se com a sua gentileza e com o efeito da gentileza. Seu superpoder. Esses e-books falam da presença, falam de gentileza, contentamento. Contentamento precisa ser a mola propulsora da sua motivação. Nessa sociedade consumista, nesse nosso torturador que é o nosso desejo, o que move minha ação no mundo é a minha insatisfação. E ainda fala assim, pô, se você estiver contente, você vai virar um banana, não vai querer fazer nada nesse mundo, então vai virar uma alface parada em casa, sentada no sofá, para satisfeito. Não tem mais, ao contrário. Mas nós só movemos no mundo porque me falta, então a motivação é a escassez, eu estou insatisfeito, vou correr atrás para poder me satisfazer. O Vedanta vai dizer assim, na hora que você anseia para comprar um carro novo, passa a desejar aquele carro novo e fica motivado, então você trabalha, faz todas as coisas na sua vida para poder comprar aquele carro novo. Comprou o carro novo, nesse momento você tem um alívio. Aí eles vão dizer, não é porque você comprou o carro novo, o alívio é porque você deixou de desejar. Porque você tinha uma inquietação pelo desejo de ter um carro novo. No momento que você comprou, não tem mais desejo. Ai, que alívio. Então você vai deixar diminuir os nossos desejos, nós vamos ter muitos alívios na nossa vida. Porque não é um ter, é não precisar mais de ter. Deixar de ter a necessidade. É a ausência de desejo. Isso é fantástico, isso é um outro ponto de vista. Está em outro lugar. Que é possível, que pode fazer parte da nossa vida. Nossa vida pode ser leve. Ninguém pode fazer isso por você. Vai passar um pouquinho da hora, queria conduzir uma meditação. Mas antes da meditação, eu acho que se alguém quiser fazer um xixi, beber uma água, levantar um pouquinho, a meditação vai ser curta. Mas ninguém pode sentar para fazer meditação com alguma necessidade fisiológica, uma sede, uma fome, uma vontade de fazer xixi, porque não vai meditar. A necessidade fisiológica vai sempre superar. Então, vamos esperar 10 minutinhos, 5 minutinhos, levante um pouquinho, e também precisa estar confortável. Nós estamos há 2 horas, vocês estão em 2 horas sentados. Então, só um pouquinho para movimentar. Eu vou movimentar. Passou rápido. Porque vai atrasar.
Ah, não está gravando. Ele desaba. Não está gravando. Já parou. Gravou no ar de 50.